Eu casei no ano de 1980. Daí, 2 anos e 2 meses mais ou menos, a gente estava no sítio, que a minha mãe tinha um sítio, morava no sítio. Todos os finais de semana a gente ia para lá. E teve um domingo assim que eu tive muito enjoo. Aí todo mundo fazia, tá grávida, aquela euforia, aquela alegria toda. Aí não vi a hora de chegar na segunda, que era para fazer o teste para ver se estava grávida mesmo. Aí fomos fazer o teste e realmente estava grávida. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, saber que eu ia ser mãe. E não tinha ideia dessa graça que Deus tinha, que eu estava gerando. Esse filho maravilhoso. Foi uma gestação tranquila, 9 meses, assim, tranquila. E no dia 21 de março de 83, às 10h30 da manhã, eu recebi esse presente de Deus na minha vida. Rodrigo, criança? Uma criança obediente, educada, quieta, sem gostar de muita bagunça, mas foco mais na coisa de Deus e das escolas. Bom, nós começamos a estudar junto desde o prezinho, lá em Santo Anastácio. Então nós nos conhecemos na escola desde pequenininho. Então aí começou a nossa amizade. O Rodrigo é um grande amigo que eu tenho desde a infância, né? Praticamente desde a pré-escola junto aí. Na época era uma turminha, tinha eu, o Vitor, que hoje é o goleiro do Atlético, o André, a Milena. Então a gente era uma turminha que a gente sempre se juntava para fazer trabalho depois que a gente começou a ter trabalhos na escola, né? Depois que a gente cresceu um pouquinho. Teve uma redação, um concurso de redação na escola. E a primeira, que ganhasse em primeiro lugar, a melhor redação, iria ganhar uma viagem. E eu lembro que ele fez 2 redações. Tinha uma amiga dele que não tinha feito. Aí ele entregou uma dele e a outra que sobrou ele deu para ela. E aquela que ele deu para ela foi a escolhida, foi a que ganhou o prêmio. E assim, ele ficou tão feliz em ter sido ela, tinha ganho através dele, ela ter ganhado, que parecia que ele tinha feito, entregado aquela redação para ser premiado. Mas achei linda a atitude dele, assim, de ajudar o próximo, independente se ele ganhou ou não o prêmio. Mas a que mais ficou marcado foi que a gente ia fazer trabalho na casa da minha mãe, lá em Santo Anastácio, que é numa chácara, e no vizinho tinha um pé de caju, então a gente pulava um muro para roubar caju no vizinho. O Rodrigo e a Daiane de um oposto, um quieto, o outro mais saidinha. A Daiane era assim, terrível. Ela conversava com todo mundo, ela brincava, ela gostava de mexer com os animais, essas coisas. O Rodrigo mais reservado. E às vezes saiu, causava briga entre os dois, assim, mas uma briga saudável. Daí a pouco estavam os dois se brigando, se beijando, e faziam torta juntos. Às vezes ele fazia as coisas assim, ela ajudava ele. Aí assim, estava tudo de bem, normal, como dois irmãos, né? Ele fez a catequese, tinha a missa das crianças, ele frequentava todo sábado à tarde, às 5 horas da tarde era a missa das crianças, ele não perdia uma. Ele ia de livre e espontânea vontade, adorava. E aí começaram a convidar ele para fazer a leitura das missas, e ele foi fazendo, e foi pegando gosto. Aí teve o Monsenhor convidou ele para fazer trabalhar na secretaria. Eu estava precisando de um jovem para trabalhar na secretaria, e eu pedi a uma catequista que procurasse um jovem que tivesse habilidades. E ela me apresentou então o Padre Rodrigo, que já participava na vida da comunidade, mas não proximamente. E assim, ele foi convidado e veio trabalhar conosco na secretaria paroquial. Tinha terminado o colegial, estava numa fase de discernimento. E ele foi se aperfeiçoando e foi gostando cada vez mais da atividade pastoral, da vida da comunidade, na área da comunicação, e isso foi muito importante porque nós tínhamos um grande trabalho na área de comunicação. Então o Padre Rodrigo já foi se empenhando, se dedicando com todo o zelo, com toda a sua competência. E com o passar de um tempo, ele foi se descobrindo a sua vocação, e finalmente então nós fomos trabalhando aos poucos a questão vocacional, e ele decidiu então por entrar no seminário. Chegou em casa e falou que ele ia para o seminário e ia ser padre. Eu confesso que foi um susto muito grande, foi novidade, foi assim, eu falei, como assim? Mas aí depois ele foi, e eu vi assim que aquele amor dele pelas coisas de Deus, pelo dom de servir a palavra, o dom de Deus, as palavras de Deus, ia aumentando a cada dia, e dava para perceber que ele estava cada dia mais feliz com essa escolha dele. Padre Rodrigo sempre se mostrou uma pessoa muito séria,
Então, o seminário que tinha desde adolescente, no primeiro colegial, até aqueles que eram mais experientes do propedêutico, o Rodrigo chegou com outro tipo de formação. Então a impressão foi a melhor possível. Um homem sério, amadurecido. O Padre Rodrigo e eu entramos no seminário praticamente juntos, no mesmo período de caminhada. Havia uma diferença, o Rodrigo caminhou no propedêutico e eu estava no ensino médio. E dentro desta caminhada foi uma convivência muito boa. Muito bem, a nossa amizade foi sendo construída aos poucos. No início nós não tínhamos uma proximidade muito grande, mas essa amizade ela foi sendo construída aos poucos nesse processo formativo de seminário. E com esse tempo de formação nós nos conhecemos melhor e praticamente nos tornamos irmãos de caminhada, de fé. E aí foi surgindo a nossa amizade, juntamente com outros amigos do seminário. Padre Rodrigo, nós o conhecemos quando ele começou a trabalhar aqui na Maristela com o Padre Tucci, né? Ele veio para ajudá-lo nos trabalhos aqui da igreja e foi que a gente começou a prestar mais atenção na presença dele, na dinâmica com que ele lidava com as pessoas, enfim, com os trabalhos realmente da igreja. E como a gente já tem um envolvimento aqui em especial com jovens, ele estava sempre no meio da gente, então, e ele sempre foi muito querido. Em 2010, quando o Padre Rodrigo fez estágio aqui na nossa paróquia, na Maristela, como catequista, ele ajudava nessa pastoral. Nossa amizade não é, até hoje, de um estar na casa do outro, mas sim de trabalhar aqui na missão, estar sempre junto na missão. Eu fui convidado pelo Padre Tucci a pregar um retiro para um grupo de seminaristas. E chegando lá, um jovem especial me chamou muita atenção. O nome dele é Rodrigo. Para minha surpresa, passado alguns anos, esse mesmo jovem, o Rodrigo, estava na minha comunidade, na nossa paróquia, fazendo estágio pastoral. E de lá para cá, uma grande amizade nasceu. O Rodrigo estava em Primavera nessa época, nesse dia. Eu pensei assim, nossa, eu tenho 2 filhos e amanhã, dia das mães, eu não vou estar com nenhum, porque a minha filha estava na UTI e o Rodrigo estava em Primavera e como era dia das mães, não teria nem como ele sair, porque tem muitas as missas, as comemorações, e eu entendi por causa disso. Só que Deus já estava preparando diferente. Eu ia estar com os meus 2 filhos naquele dia, um de cada lado. Um de um jeito e outro de outro, mas estava ali. Então foi uma situação muito difícil, porque assim, eu trabalho fora, fico o dia inteiro fora, e ele sim, ele também trabalhava, só que assim, na hora do almoço e à tarde ele chegava primeiro que eu e ficavam os 2 muito juntos. Eles eram muito apegados e tinham o mesmo gosto, sabe? Um ia pro sítio, outro ia, tudo os mesmos gostos, os 2. E assim, com essa perca, ele sofreu demais, ele foi se entregando. Porque não era fácil ele chegar em casa, porque quando eu chegava em casa, estavam os 2. E quando ele chegava, tinha ela, e aí a partir daquele momento não tinha mais. E ele foi se entregando, ele era diabético, emocional, e não dava para controlar. E ele foi se acabando, ficou internado, ficou 32 dias internado, e foi parar na UTI. E por coincidência, ele faleceu. No mesmo leito da UTI que a Daiane faleceu, ele faleceu, de sábado para domingo os 2. Convivi com ele durante a doença do pai e foi um momento difícil para ele. E para a gente também, vendo ele tão novo, passando por tanta dor, a perca do pai e da avó. Então, no dia que meu marido foi para a UTI, eu lembro que ele estava no acampamento na Maristela. E aí eu liguei para o Luciano, que eu não conseguia falar porque lá não pega, é difícil pegar celular. E o Luciano foi lá para buscá-lo. E ele veio assim desesperado, né? Porque já tinha acabado de perder a irmã. E o pai parar na UTI assim de repente também não foi fácil. Nós estávamos em casa e a gente até se emociona um pouco porque nós estávamos fazendo uma missa lá, né? Ele estava celebrando essa missa e num dado momento ali da homilia ele começou a falar de família.
E ele citou a nossa família, eu, meu marido e meus filhos, que nós temos um casal, que se parecia muito com a família dele. E aí, nesse momento, ele nos convidou para fazer parte, para nós sermos padrinhos dele na ordenação. Então isso foi muito marcante para a gente ficou extremamente feliz e nós realmente nem imaginávamos esse presente. Na filosofia nós fazemos um trabalho de visitar a Fundação Casa. Então semanalmente nós íamos lá à Fundação Casa com alguns projetos, né, de trabalho com aqueles adolescentes infratores. E o Padre Rodrigo tinha um carisma particular de se aproximar daqueles adolescentes, ouvir suas histórias, escrever cartas para eles, e ao mesmo tempo ser para eles alguém que orientasse, né? Seria um pai para aqueles adolescentes. Isso sempre chamou a atenção, né? O jeito próprio do Rodrigo de se aniquilar um pouco para que o outro conhecesse um pouco. Algumas vezes que eu fiquei doente, gripado, com febre, e ele fez uma sopa, foi para a cozinha, fez uma sopa especial com legumes, sopa com macarrão e feijão, um pouquinho de tudo, mas aquela sopa me fortaleceu enquanto eu estava enfermo, e tantas outras coisas que nós tivemos juntos. Foram momentos marcantes para a nossa história. O que mais acho que ficou gravado é o sentido de responsabilidade que ele tinha. E ao mesmo tempo, uma manifestação de autonomia que era própria do Rodrigo. Não foi fácil, porque todas as ordenações que eu já tinha ido assistir, eu via que entrava o pai, a mãe e o filho. E eu sabia que naquele dia só ia ser eu e ele. Mas assim, eu sabia que mesmo o pai não estando ali fisicamente presente, estava espiritualmente. E assim, fui conduzindo meu filho até chegar próximo ao altar. Sentamos no primeiro banco, que já estava reservado para a família, que no caso era eu e ele. E eu percebi assim, que até o momento que o bispo convidou-lo para fazer os procedimentos da ordenação, ele estava sentado na pontinha do banco, e tinham 3 lugares vagos. E ninguém sentou ali. E não foi assim, falado assim, esse aqui não pode sentar. Eu acho que foi providência de Deus. Porque aquele lugar que estava vago ali, eu tenho certeza que era o pai dele, a irmã e a avó que estavam ali presentes. Porque a hora que o bispo ungiu as mãos dele, ele veio até mim e me abençoou. Quantas vezes eu o abençoei e naquele momento ele me abençoava. Aquilo ali marcou muito a minha vida. Foi assim algo que superou tudo, todas as percas, e foi me fortalecendo mais e mais. E ele combinou com os coroinhas para fazer uma surpresa para mim. Eles foram até o palco para cantar para mim. E eu vi, olhando para eles se organizarem, ficar prestando atenção. E de repente, tinha uma menininha, a Mariana. A Mariana ela era muito parecida com a minha filha. E aí, de repente, enquanto eu estava olhando eles se organizarem no palco, eu ouvi uma voz do meu lado. Quando eu olhei, era a Mariana. Só que eu não via a Mariana. Eu vi que era a Daiane. Quando eu te vi estendido à frente do bispo, a emoção foi imensa. E sabia que ali estava nascendo um grande homem, um grande sacerdote. Bom, tudo começou com a chegada dele aqui em Sandovalina, na nossa paróquia. Ele foi padre, tornou-se o padre nosso aqui da paróquia, e depois de então começou todo o trabalho dele, a caminhada dele junto aqui. O tempo que ele esteve aqui, eu estive do lado dele. Quando o padre chegou aqui na paróquia, para assumir a paróquia, eu já trabalhava na liturgia, eu era coordenadora da liturgia. E aí ele chegou com ideias novas, ele foi inovando algumas coisas, tinha vontade de inovar algumas coisas. E da mesma forma que tinha ideias, ele também estava um pouco ansioso, medroso. E foi mostrando esses desejos, essas vontades dele para mim, partilhando, e a gente começou a partilhar. O Padre Rodrigo, ele revolucionou assim a comunidade desde que chegou aqui, né? Ele chegou aqui, achou a igreja nossa escura, colocou o teto abaixo, mudou tudo, deixou tudo com a carinha dele. Que eu mais admiro nele é a maneira dele acolher. Ele tem um jeito de acolher as pessoas que é muito grande. O coração dele é imenso, assim. Ele não sabe dizer não.
Então eu acho que o que eu mais admiro nele é a caridade e é o acolhimento. Em uma dessas partilhas, eu dei um abraço nele, né? Eu ofereci um abraço e nesse abraço eu senti que estava nascendo, além de uma amizade, era um sentimento de irmãos. E aí eu conversando com o pai do meu Enzo, né? Que é o Enzo Gabriel, nós assumimos ele como um padrinho para o meu filho. Eu convidei ele para ser padrinho de consagração do meu bebê e ele aceitou. E disso, o sentimento foi aumentando, né? O Rodrigo é um grande irmão, um grande amigo. Nós tínhamos um formador no seminário que dizia que eu, o Padre Rodrigo e um outro amigo nosso, o Padre Marcos, éramos a Santíssima Trindade. Então teve uma época dos nossos estudos no seminário que nós éramos muito unidos e nós recebemos essa denominação de Trindade porque nós nos ajudávamos realmente. Então foi um grande irmão, um grande amigo. O Padre Rodrigo é um querido, ele é uma pessoa muito especial porque a gente enxerga todo o zelo que ele tem aqui com a paróquia, com a comunidade, com as pessoas. Ele é extremamente preocupado com o bem-estar da gente. A gente se fala muito pelo WhatsApp, a gente troca muito carinho e ele é bastante fácil de se relacionar com a gente, com as pessoas. Então a gente sente que ele é bem próximo das pessoas. O Rodrigo, ele é acolhedor, ele é fraterno, né? Ele tem amor de pai para as pessoas, os jovens aqui da paróquia, e eu acredito que lá onde ele está também, né? Eles tratam ele de igual para igual, mas com respeito, né? Como um padre jovem, mas com todo o respeito, com todo o amor. Ele acolhe, ele respeita idoso, ele acolhe casal, ele aconselha casal. Comigo ele é tudo isso. O Padre Rodrigo é uma pessoa, assim, um amigo, além do sacerdote querido, mas é um amigo muito importante, assim, e que conquistou a todos nós com aquele jeito dele. Um presente de Deus, Padre. Hoje o Senhor está em nossa paróquia, em nossa comunidade e tem a honra de chamá-lo não só de padre amigo, mas de um amigo que é padre. E o Rodrigo, na minha vida, eu acredito que posso defini-lo como um amigo e como um irmão. Um companheiro que se traduz pelo jeito dele engraçado, extrovertido, moleque, de conviver, e ao mesmo tempo sério, responsável, e traz no coração um profundo amor com as coisas da igreja. O Padre Rodrigo, para mim, é um irmão, é um filho, uma pessoa muito querida, porque eu pude acompanhar toda a sua trajetória, desde quando estava trabalhando, desde a vida da paróquia, depois na vida da secretaria, depois na vida de seminário, na vida pastoral, depois como presbítero, como padre, por onde passou. Realmente tem demonstrado muita competência, muita eficiência no seu trabalho, muita dedicação. Para mim é um sonho realizado. Sempre vi nele uma vocação muito forte. Para mim o Rodrigo, eu nem consigo chamar ele de padre, porque a gente se conhece há muito tempo, mas para mim o Padre Rodrigo é uma pessoa muito especial, muito abençoada. Eu sempre me emociono quando eu escuto ele falar. Tanto tenho uma relação muito próxima dele que eu quis que ele fizesse o meu casamento. Na época ele nem estava aqui na Maristela e ele veio para fazer meu casamento. Então para mim e para o meu marido ele é uma pessoa muito especial, muito importante na nossa vida. Nossa, o Rodrigo é meu alicerce, é meu tudo, sabe? Se não fosse por ele, eu acho que eu não tinha chegado até aqui, eu tinha me entregado. Só que sempre ele me apoiou, me deu força e me viu ver essa perca por um lado diferente, que não é assim. Cada um tem o seu tempo e Deus sempre vai fazer o melhor possível. Tudo que Deus faz é perfeito. Às vezes a gente não enxerga o dia de hoje, mas Deus já está vendo lá na frente. E assim, tanto é que, olha, perdi minha filha, meu marido, minha mãe. Continuei assim, sempre junto do Rodrigo, acompanhando ele de longe, eu também de longe, mas sempre perto do coração. Mas sempre se preocupando comigo e querendo fazer o melhor por mim.